Imagine por um instante que a vida pode dar uma reviravolta tão profunda que você mal reconhece a pessoa que já foi. Essa é a história de Alana, uma mulher que enfrentou o abismo da exploração e encontrou forças para renascer. Hoje, ela está aqui para compartilhar uma jornada que começou com a solidão e a busca por algo que preenchesse um vazio que parecia impossível de superar. Desde pequena, Alana carregava uma dor silenciosa. Sofria bullying na escola, o que minava sua autoestima, e cresceu sentindo que algo fundamental faltava em sua vida. Criada pela tia, que chamava de mãe, e pela prima, sempre teve a sensação de que não pertencia de verdade àquela família. A ausência da mãe biológica só reforçava essa ideia de abandono. Quando a adolescência chegou, as perguntas sem resposta se multiplicaram. Por que ela não era suficiente? Por que não se encaixava em lugar nenhum? Foi nessa época que a internet se tornou sua fuga. Com um computador no quarto e um celular nas mãos, ela mergulhou em um mundo onde a idade podia ser facilmente disfarçada. Naquela época, as redes sociais e salas de bate-papo não tinham os filtros de hoje, e bastava um clique para se conectar com quem prometia atenção e compreensão. E foi assim que ele apareceu. Um homem mais velho, que parecia genuinamente interessado em ouvir seus problemas, entender sua vida, em oferecer consolo. Ele não revelou suas verdadeiras intenções de imediato. Em vez disso, foi construindo confiança, explorando suas inseguranças, moldando suas percepções. Era um jogo perverso de manipulação, e Alana não percebeu que estava sendo preparada para algo muito pior. Aos poucos, a situação se agravou. Ela começou a fugir de casa, a se rebelar contra qualquer forma de controle. A atenção daquele homem, que a chamava de bonita e especial, era como um bálsamo para sua autoestima destroçada. Ela nunca havia namorado, nunca se sentiu desejada, e agora alguém lhe dizia que era linda. Como resistir? Como não acreditar que aquilo era amor, mesmo quando as coisas começaram a tomar um rumo sombrio? Ele usou uma comparação cruel para convencê-la. Olha aquelas garotas da escola que dormem com todo mundo do time de futebol. Elas não ganham nada com isso. Mas você? Você pode ter algo em troca. E assim, ela se convenceu de que aquilo era poder, de que estava no controle. Afinal, se outras faziam de graça, por que não receber algo em troca? Era uma lógica distorcida, mas que fazia sentido para uma adolescente desesperada por validação. O que começou como uma relação com um homem se transformou em algo muito maior. Quando ele percebeu que poderia ser preso por estar com uma menor, passou a agir nas sombras, usando outras pessoas para mantê-la no ciclo. Alana, já acostumada à liberdade das ruas, não queria voltar para casa. Mesmo quando era encontrada e levada de volta, a sensação de prisão era insuportável. Por que ficar em um lugar onde se sentia invisível, se lá fora alguém a via como especial? Aos 18 anos, a situação mudou, mas não melhorou. Outro homem, mais velho, enviou uma garota para recrutá-la. Era uma estratégia comum, uma mulher aproximando-se de outra, criando laços, facilitando a transição para o mundo da exploração. A Alana estava em um programa de apoio em Dallas, um lugar para jovens em situação de risco, mas a estrutura rígida só a fazia se sentir mais aprisionada. Foi lá que conheceu a garota que a apresentou ao novo protetor. E assim, sem perceber, ela trocou um tipo de prisão por outro. Dessa vez, não eram mais encontros rápidos em carros ou esquinas escuras. Agora, era o mundo glamorizado do Sugar Baby, onde tudo parecia mais seguro e sofisticado. Ela se convenceu de que era diferente, de que estava no controle. Afinal, não era como as outras garotas que dormiam com vários homens. Ela tinha um único daddy, alguém que a levava para jantares, comprava o que ela queria, a tratava como uma companheira. Mas a realidade era outra. Ele tinha o dobro da sua idade, e ela era apenas mais um capricho, uma fantasia exótica. Aos 18 anos, ela mal havia vivido, e já estava presa em um relacionamento que a reduzia a um objeto de desejo. E o pior é que, mesmo quando tentou sair desse mundo, as portas pareciam sempre se fechar. Ela chegou a pensar em dançar em clubes, mas ele preferiu manter a garota que a recrutou no papel de dançarina, enquanto ela continuava no jogo do Sugar Baby. Era uma ilusão de escolha, uma falsa sensação de controle.
Porque, no fundo, ela sabia que não era livre. E que, a qualquer momento, tudo poderia desabar. Essa é a história de Alana, mas poderia ser a de muitas outras. Uma história de vulnerabilidade explorada, de sonhos distorcidos, de uma busca desesperada por amor que acabou levando-a a um lugar muito escuro. Mas também é uma história de resiliência, de alguém que encontrou forças para dizer basta e recomeçar. Porque, no fim das contas, o primeiro passo para sair do abismo é perceber que você merece algo melhor. E Alana, hoje, sabe disso como ninguém. Completamente fora daquele mundo. Mas o mais difícil não foi sair, foi acreditar que eu podia. Cada passo adiante parecia uma batalha contra a sombra do que eu havia sido. As noites em hotéis baratos, os olhares de julgamento nas festas de família, a sensação de que meu passado estava tatuado na testa, mesmo depois do expungimente. Eu me perguntava, quem vai me contratar? Quem vai confiar em mim? A resposta, na maioria das vezes, era um silêncio constrangedor. Mas eu insisti. Porque, no fundo, eu sabia que não era só uma questão de sobrevivência, era uma questão de dignidade. O primeiro emprego de verdade, aquele que pagava $8 por hora, foi um marco. Não pelo salário, mas pelo que representava, a chance de provar a mim mesma que eu era mais do que o que me fizeram acreditar. E, aos poucos, as peças começaram a se encaixar. O apartamento alugado com meu próprio dinheiro. A carteira de motorista, finalmente, nas minhas mãos. O diploma de associado, conquistado com noites em claro e aulas online, porque eu não podia me dar ao luxo de falhar de novo. Mas o verdadeiro teste veio quando eu percebi que o dinheiro fácil ainda me chamava. Que, em momentos de desespero, a tentação de voltar era quase irresistível. Porque o sistema não te solta assim, de uma hora para outra. Ele te ensina que você não vale nada fora dele. Que o mundo lá fora é cruel, e que você, no fundo, não passa de um produto usado. Mas eu resisti. Porque, pela primeira vez, eu tinha algo a perder e algo a ganhar. Hoje, quando olho para trás, vejo que não foi só uma história de superação. Foi uma história de redefinição. De aprender, da maneira mais dolorosa possível, que o amor próprio não é um luxo, é uma necessidade. Que a liberdade não é apenas sair de um lugar, mas acreditar que você merece um novo começo. E que, por mais que o passado tente te arrastar de volta, ele não tem poder sobre quem decide, todos os dias, que vale a pena lutar. Porque, no fim das contas, a vida não é sobre onde você começou e é sobre onde você escolheu ir. E eu escolhi ir em frente. Mesmo quando tudo parecia impossível. E então, veio o momento em que a verdade se revelou não como um sussurro, mas como um trovão. Algo dentro de mim se quebrou, não por medo, mas por uma clareza tão brutal que não havia como ignorar. Eu assisti aquele testemunho e, de repente, tudo fez sentido, as coincidências que não eram coincidências, os resultados que chegavam rápido demais, a sensação de poder que vinha com um preço invisível. Não era magia. Não era conexão espiritual. Era um acordo silencioso, e eu tinha assinado sem ler as letras miúdas. Porque o diabo não chega com chifres e cheiro de enxofre. Ele chega com o que você mais deseja, pertencimento, controle, respostas para a dor que ninguém mais entende. Ele chega com penas no chão e sonhos que parecem visitas de quem já se foi. Chega com a promessa de que você pode ser a exceção, de que suas boas intenções anulam as consequências. Mas intenções não mudam a natureza das coisas. A água benta não deixa de queimar só porque você acha que está abençoando sua casa. E ali, diante daquela tela, eu entendi, eu não estava brincando com fogo. Eu estava dentro dele. E o pior? Eu nem sabia que estava queimando. Mas Deus não nos mostra a verdade para nos afundar, Ele a mostra para nos tirar do fundo. Então, naquele instante, eu fiz a única coisa que fazia sentido, parei. Não foi um processo limpo, não foi um clique de agora estou salva. Foi um desespero de joelhos, um choro que não tinha palavras, uma oração que saiu mais como um grito do que como uma súplica. Porque quando você percebe que passou anos dançando com o inimigo achando que era seu parceiro, a vergonha é tão grande quanto o arrependimento. Mas aqui está a parte que ninguém te conta sobre a redenção,
ela não exige que você seja perfeita. Ela só exige que você pare de mentir para si mesma. E eu parei. Deixei os altares, queimei os feitiços, apaguei os números das irmãs que na verdade eram portas para outro tipo de escravidão. E, pela primeira vez, não pedi nada em troca. Não barganhei. Não exigi provas. Apenas disse, se o senhor ainda me quer, estou aqui. E ele me quis. Porque a graça não é para quem merece, é para quem precisa. E eu precisava mais do que de dinheiro, mais do que de fechaduras, mais do que de penas no chão. Eu precisava de um amor que não tivesse condições, de uma paz que não dependesse de rituais, de um futuro que não fosse construído sobre as cinzas do passado. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma mulher fraca. Vejo uma guerreira que lutou contra o que não entendia, que se agarrou ao que parecia seguro porque era tudo o que conhecia. E vejo um Deus que não me deixou afundar, mesmo quando eu insisti em nadar na direção errada. Porque a liberdade não é só sair de um lugar, é descobrir que você nunca esteve sozinha, mesmo quando achava que estava. É entender que o vazio que você tenta preencher com magia, com dinheiro, com aprovação, só Deus pode preencher. E Ele faz isso não com truques, mas com verdade. Não com penas, mas com asas. Não com barganhas, mas com um amor que não pede nada em troca, só o seu coração, inteiro e quebrado, exatamente como ele está. Porque Deus nunca nos força a nada. Ele não arromba portas, ele espera, paciente, do outro lado, com a chave na mão. E se eu não tivesse escolhido abrir, se não tivesse dito basta para as mentiras que me vendiam como liberdade, ele ainda estaria ali. Porque o amor dele não é um contrato com cláusulas ocultas. É um convite. Vem como estás, mesmo que estejas coberta de cicatrizes, mesmo que ainda não acredites em mim. Eu te lavo, eu te renovo, eu te chamo pelo nome. E quando desci aquelas águas, não foi só um ritual. Foi um funeral. O enterro de uma versão de mim que acreditava que o poder vinha das cartas, dos feitiços, dos números que ditavam meu destino. Que acreditava que o amor era uma transação, seja com homens, com espíritos, com o próprio diabo. Mas ali, naquele mergulho, eu entendi, o que eu chamava de poder era apenas corrente. O que eu chamava de liberdade era uma jaula dourada. E o que eu pensava ser proteção, aqueles amuletos, aqueles rituais, aquelas promessas sussurradas no escuro, era só mais uma forma de me manter presa. Porque o inimigo não vem com chifres e fogo. Ele vem com a voz da sua própria solidão, dizendo, ninguém mais vai te entender. Ninguém mais vai te querer assim. Mas Deus? Ele vem com o silêncio depois da tempestade. Com a mão estendida quando você já não tem forças para se levantar. Com a verdade que dói, mas liberta, você não precisa ser perfeita. Você só precisa ser minha. E eu senti isso. Naquelas noites em que o sono me traía, quando o medo me paralisava e eu sentia algo errado no quarto, algo que não era humano, algo que se alimentava da minha vergonha, dos meus segredos mais sujos. Eu gritava o nome de Jesus, e o peso saía de cima de mim como se alguém tivesse arrancado uma mão invisível da minha garganta. Porque o diabo não desiste fácil. Ele não solta seus servos sem luta. Ele sussurra nas memórias, nas tentações, nos disse. Que ainda ecoam na mente. Lembra como era bom. Lembra como você se sentia poderosa. Mas eu aprendi a resposta, não era eu. Era você usando meu corpo como um disfarce. E agora? Agora eu sei que a cura não é um ponto final. É uma estrada. Tem dias em que ainda olho para trás e sinto o cheiro daquela vida, o perfume barato, a maquiagem borrada, as promessas vazias. Tem dias em que a solidão bate mais forte, porque quando você escolhe viver certo, as pessoas erradas somem. Amizades de anos se dissolvem como açúcar na chuva. E dói. Mas dói menos do que acordar e não se reconhecer no espelho. Por isso eu criei meu negócio. Não para ser famosa, não para ter um título bonito, mas porque alguém precisa dizer às meninas que ainda estão lá, você não é o que fizeram com você. Você não é o que te venderam. Você é filha de um rei que nunca te abandonou, nem quando você mesma se esqueceu dele. Eu quero ser a prova viva de que Deus não escreve histórias perfeitas, Ele escreve histórias redimidas.
E a minha? Ela começou no inferno, mas não termina nele. Porque quando você entrega o controle, quando para de lutar contra a corrente e deixa Deus te carregar, você descobre que as asas que Ele te dá não são para voar sozinha. São para voar com Ele. E isso? Isso muda tudo. Você nasceu para escolher. E essa é a beleza mais assustadora e mais linda da sua vida. O livre-arbítrio não é uma armadilha, é um convite. Um convite para voltar para casa. Porque, irmã, você é filha do novo rei, herdeira de um trono que não enferruja, de uma coroa que não cai. E o caminho à sua frente? Ele não termina em um túmulo, mas em um banquete eterno, onde o próprio Deus enxugará suas lágrimas e dirá, finalmente, você chegou. Olhe só onde você está hoje. Compartilhando sua história num dia em que o mundo se veste de sombras, mas você? Você acendeu uma tocha. Você rasgou o véu do medo e deixou a luz entrar. E eu? Eu não poderia estar mais orgulhosa. Porque testemunhar não é só falar, é provar que o inferno não tem a última palavra. Que as cicatrizes não são marcas de derrota, mas de batalha vencida. Então, Alana, antes de fecharmos, eu quero que você fale com o coração de quem está ouvindo. Ore como se cada palavra fosse um abraço. Porque Deus não está de braços cruzados, Ele está de braços abertos. E a única coisa que Ele pede é que você pare de correr para Ele e comece a correr com Ele. E para você que está aí, ouvindo, eu preciso dizer, o batismo não é um ritual, é um recomeço. Não espere mais. Não deixe para amanhã o que o sangue de Jesus já lavou hoje. Você não precisa pagar por perdão, ele já foi pago na cruz. Não precisa comprar salvação, ela é um presente. E presentes não se merecem, se recebem. Sabe o que é caro? O preço da escravidão. Cada moeda que você joga no poço sem fundo do mundo, cada noite em claro tentando preencher um vazio que só Deus pode ocupar. Mas a liberdade? A liberdade é de graça. Basta dizer sim. Basta abrir as mãos e deixar ele entrar. Nós somos lavados. Nós somos livres. Nós somos família. E hoje, eu declaro sobre cada vida que ouve isso, que a paz de Cristo não seja só um desejo, mas uma realidade. Que a salvação não seja só uma promessa, mas uma experiência. Que você não saia daqui como entrou, que você saia transformada, como quem finalmente encontrou o caminho de volta para casa. Amém. Amém.